Olá, eu sou Jonas Patrick Anton, curso Engenharia de Software pela Unicesumar, e esse vídeo foi gravado com o intuito de fazer a defesa do meu trabalho de TCC nível 2, com a ajuda da professora mestre Janaína Aparecida de Freitas. O título do meu trabalho é Um comparativo entre metodologias ágeis na criação de um website. Esta pesquisa ela propõe a análise e a comparação entre três metodologias ágeis: o Kanban, o Scrum e o Extreme Programming, ou XP, em projetos de desenvolvimento de software. Eu escolhi essa temática devido a um alto grau de complexidade no desenvolvimento de softwares, a dificuldade na comunicação e a falta de clareza nas atividades a serem realizadas, como também a baixa qualidade em projetos de software e a insatisfação do cliente final. Esse trabalho ele é relevante porque a escolha certa da metodologia ela pode garantir o sucesso de um projeto de software ou um fracasso. Então, é muito importante a empresa e a equipe saber qual metodologia vão usar e conhecer bem essa metodologia para ver se ela se enquadra ao cenário empresarial da equipe. Usar cada uma das metodologias em todas essas fases, na fase de coleta dos requisitos e validação dos mesmos, na codificação e na implementação de testes e aprovação final. Por fim, o comparativo do uso de cada uma dessas metodologias e o seu comportamento em meio a mudanças e imprevistos nos projetos pesquisados e no projeto dessa pesquisa. E foi realizado como uma pesquisa bibliográfica, baseada em assuntos teóricos e práticos pelo uso dessas metodologias por outros atores de outras obras que abordam assuntos semelhantes. O método usado para a realização desse trabalho foi em grande parte dedutivo, onde são analisados os resultados obtidos dentro da pesquisa e assim se obtém soluções ao problema exposto. A pesquisa conta com uma abordagem qualitativa, tendo como estudo o uso e a comparação das três metodologias anteriormente citadas na construção de um website. Assim foi possível obter satisfação e conclusão a respeito do problema apresentado. Foi analisado e estudado uma pesquisa chamada Uso e Análise do Scrum na capacitação de alunos em desenvolvimento de software. O estudo de caso realizado na UFVJM. Na fase de coleta de requisitos, ela foi realizada pela equipe de modo que a equipe concordou com cada requisito que o sistema deles deveria necessitaria. Por fim, foi criada uma lista de prioridades, que é chamada Product Backlog. O quadro Kanban ele foi usado amplamente nesse projeto usando o Scrum, e também eles utilizaram a ferramenta Trello. Na codificação, o Scrum se saiu bem na clareza dos requisitos de quais são as funcionalidades a serem desenvolvidas, pois esse é um método que visa a constante mudança no cenário das funcionalidades de um software. No entanto, a equipe teve muitas dúvidas no início do uso das ferramentas de desenvolvimento, visto que eles não tinham experiência com programação, com desenvolvimento de software. Também houve dificuldades na comunicação entre os envolvidos, o que ocasionou um entendimento ambíguo sobre o que deveria ser feito. A cada reunião ou sprint, essa mesma deficiência ficou cada vez mais evidente. Aos poucos ela foi contornada. Quanto mais o projeto avançava, melhores eram os resultados com o uso do Scrum. Por fim, o uso da ferramenta Scrum no desenvolvimento desse projeto ajudou grandemente a equipe a alcançar seus objetivos, coisa que não aconteceria caso fosse utilizada uma metodologia tradicional, que necessitasse do detalhamento aprofundado de documentação do projeto. Já no projeto dessa pesquisa, da criação do website, o Scrum ele foi muito bem utilizado. As reuniões diárias ajudam o Product Backlog dividir-se em tarefas menores e entendíveis aos stakeholders, que são todos os envolvidos, tanto a equipe como o cliente.
Na codificação, novos ajustes foram mencionados e a cada daily Scrum, que são as reuniões diárias, facilitou-se a implementação de novas edições dos códigos e na realização de novos testes. Por fim, na implementação do sistema final, o produto foi realizado de forma que atendeu às necessidades do cliente. A pesquisa estudada e analisada foi a seguinte: a aplicação web para acompanhamento de projetos ágeis utilizando o método Kanban. Essa pesquisa propôs o desenvolvimento de uma ferramenta Kanban utilizado em ambiente web. Na fase de coleta de dados ou requisitos, o Kanban deixou as especificações bem evidentes, tornou-se fácil a compreensão das funcionalidades. Na implementação, a equipe utilizou o PHP como linguagem de programação, visto que era um desenvolvimento em ambiente web. O uso do Kanban nesse projeto foi muito bem sucedido, visto que as funcionalidades eram de fácil compreensão para a codificação. Para conseguir atingir a dinâmica do método Kanban, a aplicação desenvolvida nesse trabalho utilizou a plataforma web a fim de disponibilizar o fácil acesso às informações a todos os envolvidos. No desenvolvimento do website dessa pesquisa, para a loja virtual, no caso, no levantamento de requisitos, o Kanban se saiu muito bem. Tornou-se visível a todos os envolvidos o que deveria ser feito. Na validação dos requisitos, o mesmo resultou. O gerenciamento das tarefas tornou-se de fácil compreensão nesse momento. Na fase de codificação, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, pois foram muitas tarefas sendo desenvolvidas, testadas, arrumadas, retestadas, então aprovadas. Quando havia mudanças imprevistas, os cards eles precisavam ser adicionados novamente no quadro, o que ocasionava um quadro cheio, tornando assim a visualização das tarefas desagradável, difícil de compreender e difícil de gerenciar. Foi usado a pesquisa chamada Estudo sobre Metodologias Ágeis de Desenvolvimento aplicando a metodologia Extreme Programming em uma aplicação web. Nessa pesquisa, na coleta de requisitos, não foi se usado um quadro Kanban. Isso ocasionou algumas confusões, principalmente porque os requisitos eles mudavam muito durante o desenvolvimento do site. A falta de documentação por parte dos envolvidos no projeto causou dificuldades quando era necessário consultar uma rotina desenvolvida sem a documentação adequada. Já na fase de codificação, a falta de clareza dos requisitos atrapalhou um pouco o andar do projeto. No entanto, a entrega constante das novas funcionalidades foi benéfica. Não demorou muito tempo para ver os primeiros requisitos funcionando. O teste contínuo também possibilita a melhoria na qualidade. A satisfação em ver constantemente uma nova versão do software funcionando gerou bons resultados para o uso do produto. Já no desenvolvimento do website dessa pesquisa proposto, a coleta de requisitos deu-se de forma incremental e contínua, visto que muitos dos testes dos requisitos seriam feitos simultaneamente. Já na codificação, a refatoração de código causou insegurança porque isso é visto como amadorismo e incompetência da parte da equipe. No entanto, à medida que os requisitos eram cumpridos, o tempo de desenvolvimento e entrega foi reduzido, porque foi-se dado uma melhoria no aprendizado da metodologia XP e das ferramentas de desenvolvimento do software. Notou-se na fase de levantamento de requisitos que a metodologia Scrum ela também usa o quadro Kanban, assim como a metodologia Kanban, e teve o mesmo resultado na coleta de requisitos que a metodologia Kanban, visto que ambas usam a mesma ferramenta, o quadro Kanban. Já no XP, levou-se maior tempo nessa fase, visto que os requisitos eram validados e testados constantemente, desde o início do projeto até a conclusão dele.
Agora na fase de codificação, o Scrum ele teve maior eficácia em relação ao Kanban e ao XP, visto que a cada sprint, que são as reuniões semanais, e também as daily sprint, que são as reuniões diárias, a equipe toda ela fica ciente do que foi feito e do que deve ser feito até a próxima reunião. No Kanban, há limite de cards dentro da coluna Doing, por exemplo. E muitas vezes, certas tarefas retornam a uma coluna que já está cheia. Há um limite nessa coluna. Assim, gera dificuldade na compreensão do que deve ser feito, refeito, e isso gera atrasos na fase de desenvolvimento do código no Kanban. Já o XP, por dar ênfase aos testes, teve maior eficácia em encontrar erros e corrigi-los rapidamente, sendo assim muito útil nessa fase, na fase de codificação. Agora na fase de implementação, o Scrum ele incrementou as versões finais do Product Backlog ao final do projeto, quando a aprovação do produto é dada pelo cliente. Todas elas foram catalogadas usando o quadro Kanban. Não houve dificuldades durante a fase de implementação, visto que tudo tornou-se visível. Agora no Kanban, o resultado obtido foi satisfatório, visto que as versões finais eram carregadas quando o card era movido para a coluna Complete. Agora, utilizando o Extreme Programming, ou XP, a duração do projeto foi reduzida nesta fase, em que a entrega, ou release, é realizada em incrementos. Isto é, a cada mudança significativa, o produto é testado, validado pelo cliente e, quando aprovado, é carregado logo em seguida. No Scrum, notou-se que a flexibilidade aos imprevistos, como novas mudanças, permite que a equipe se adeque a novas ferramentas e meios de trabalho que podem ser de uso necessário durante o desenvolvimento de um projeto de software. O aprendizado em termos de trabalho em equipe é incremental. Conforme a ferramenta Scrum é utilizada, o Scrum facilmente se adequa às condições da equipe. Também, o tempo é muito bem administrado devido às reuniões, as sprints, que são reuniões semanais, e as Daily Scrum, que são reuniões diárias. Notou-se também que pode haver certa dificuldade em termos de comunicação entre a equipe e o cliente, onde pode-se facilmente criar ambiguidades e ideias mal difundidas. Como o projeto dessa pesquisa era a criação de um website, utilizando tais metodologias, a necessidade de mudanças foi frequente. O Scrum se saiu bem nesse quesito, devido a não focar em documentação excessiva. Assim, se reduziu o uso do tempo no desenvolvimento de documentos necessários. O Scrum conseguiria atender às necessidades desta pesquisa no desenvolvimento de um website e da pesquisa analisada. Agora no Kanban, na coleta dos requisitos, notou-se que o Kanban ele tem facilidade em expor o andar do projeto, pois ele proporciona uma visão geral do trabalho em progresso do projeto, facilitando assim o acompanhamento e identificação de possíveis problemas nas etapas do processo. Na codificação e implantação, notou-se que é necessária outra metodologia para administrar esses papéis. Evidencia-se, portanto, que o quadro Kanban ele é muito útil sim dentro de outras metodologias. No caso do desenvolvimento de um projeto de website, seria melhor uma outra metodologia, não a Kanban, que possa utilizar o quadro Kanban, assim como a Scrum, por exemplo. Agora o XP, ou Extreme Programming, o uso dos testes foi muito bem aproveitado. Muitos erros foram evitados à medida que o cliente ajudava dando feedback constante para as novas funções e possíveis mudanças nelas. Assim, o XP pode ser muito bem utilizado para o desenvolvimento de um website. Essa pesquisa ela deu foco ao desenvolvimento de um projeto em um ambiente web. No entanto, ela pode ser enriquecida, sendo possível dar continuidade a ela por incluir novos testes em tipos diferentes de plataformas de software, como por exemplo o desenvolvimento de software de uso industrial, ou até mesmo por incluir novas ou outras metodologias
e fazer comparativos entre estas abordadas e outras. Então, eu quero agradecer muito a sua atenção, o seu tempo e obrigado.